pressentir o perigo e o caos. Oi, eu sou a Suno e agora a gente vai bater um papo sobre a Calífula, sobre a Quero. A gente vai bater um papo sobre essas duas Saiyajins, né? Conversar um pouco sobre como é essa relação entre as duas. Sobre poder de luta, sobre desempenho. Tem muita gente aí no YouTube melhor capacitada do que eu para falar sobre isso. Então eu vou falar mais sobre o caráter das duas. As duas Saiyajins do Universo 6, participantes do Torneio do Poder. A Calífula, né? Ela é irmã do Rensu, que era o mestre do Kaba. E vimos que ela era, como se diz, meio que líder de uma gangue, meio rebelde. Pelo que eu consegui entender, né? Que já é algo assim consolidado, ela considera Quero como irmã, ou seja, elas não são irmãs de sangue, são irmãs de consideração. Mesmo não sendo irmãs de sangue, é justificável que haja um laço muito forte entre elas, de amizade, de apego e de apreço. Porque pensa comigo, laços de sangue é algo que a vida impõe. Tipo assim, você não escolhe os irmãos de sangue, seus primos, né, seus pais. Mas quando a vida te permite escolher conhecer pessoas e manter vínculos fortes, meu amigo, esses vínculos são muito mais fortes. Eu não sou de fazer teorias, mas eu tenho uma teoria comigo muito forte, que a Quero tenha sido abandonada, né? Ou tenha perdido a família de maneira trágica. E isso afetou a personalidade dela, a autoestima dela, né? Fazendo ela ser uma pessoa extremamente introvertida. Então, eu penso comigo que ela foi acolhida pela Calífula, que lhe deu amizade, proteção, e provavelmente a Calífula seja a única amiga da Quero. Então a Quero tomou a Calífula, né, como a pessoa mais importante da vida dela, desenvolvendo um grande amor de irmã, né? Um grande amor de irmã e um grande apreço, né? Ainda que a Calífula não trate a Quero como um lixo, né? Ela não trata a Quero como inferior nem como capacho. Ela não deixa ninguém fazer pouco caso da Quero, né, ou da Kali, né? Algumas pessoas chamam de Kali, outras de Kiro ou chamam de Quero, né? Que é como eu entendo que é dito na dublagem japonesa. Eu não sei chamar de outra forma, enfim. A Calífula tem uma personalidade forte, mas ela não trata a Quero como lixo, não trata como capacho, né? E quando a irmãzinha dela supera limites, eu vejo uma felicidade muito grande por parte da Calífula, né? E isso é algo muito admirável, porque geralmente nas mídias de entretenimento, até na vida da gente, é muito enfatizada a rivalidade feminina. Mas os Saiyajins do Universo 6, eu acho que eles curtem mesmo ver o outro ficando mais forte. Coisa que eu não vejo muito da parte dos Saiyajins do Universo 7. Quem me conhece sabe que eu brinco muito sobre a proximidade da Quero, da Calífula, né? Mas é brincadeira mesmo. No meu coração, eu não acredito que elas sejam lésbicas, né? É uma relação de proteção, de admiração, de amizade, né? É uma coisa ali muito além. Então é algo ali que a Quero, né? Ela não suporta ver que estão tirando a irmã dela, né? E quando isso acontece, já junta a raiva dela se sentir inútil, a raiva dela se sentir desamparada, dela ter aquela sensação de abandono. Aí o que acontece? Aquela raiva toma conta dela, ela se descontrola. Tem umas nuances aí que lembram estresse pós-traumático, lembram a bipolaridade, tanto que quando ela não consegue controlar a forma, se não me engano, o pessoal fala que é berserker, né? Quando ela não consegue controlar aquela forma Brolyane, né, dela, ela não lembra do que ela fez depois, né, que ela volta a si. Exceto agora no último episódio, que foi muito legal, ela se controlou, né? Só que essa transformação dessa menina, eu acho bacana, porque não tem aquele lance bizonho de poder nas costas, né? Isso não funciona com ela. Ela se transforma na real quando ela tá pé da vida, quando ela tá com raiva, né? É algo bacana ali de se ver.
E a união, a superação das irmãs juntas, né? Foi uma coisa muito bonita. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi em Dragon Ball Super. E assim, detalhe, né? Nunca teve algo muito explicado no anime sobre a relação delas. Não tem flashback, não tem nada que explica direito a origem. O desenvolvimento das personagens, a introdução dos personagens do anime. Desculpa o que eu vou falar agora, né? Me desculpa. Mas foi muito porca, porque foi um trem aí, foi um negócio que não foi bem desenvolvido. Foram personagens jogadas rapidamente, já ganharam transformações, tudo muito rápido para elas para ter justificativa para elas estarem no Torneio do Poder, né? Porque as duas são personagens bacanas. O que estragou, né, e o que faz gerar muito hate, né, que as pessoas comecem a odiá-las, né? Não se acostumem, é justamente esse mau desenvolvimento das personagens. Isso é culpa dos roteiristas, né? É um erro narrativo, não é um erro das personagens em si. Mas o que acontece, né? Se elas realmente, vamos supor que elas fossem um casal, que fosse uma relação homoafetiva, também não seria tão sem sentido. Elas não são irmãs de sangue, mas muita história japonesa aí de hentai, por exemplo, a grande maioria, tem muito incesto. Não que Dragon Ball Super seja um hentai, mas vamos supor que elas são amigas que se consideram irmãs e que resolvessem se relacionar. Pelo ponto de vista da cultura, do entretenimento do Japão, não seria algo impossível. Eles poderiam deixar isso subentendido, ou levando em conta que estamos em 2017, eles poderiam querer ousar. Mas é claro que por mais que eu brinque, por mais que eu zoe, eu não creio muito nessa hipótese, né? Mas vamos dizer assim, não é impossível, né? Eu acho que ainda é algo para guardar para ver. Eu espero realmente que elas sejam melhor exploradas, né? Que elas demorem para serem eliminadas, né? Pois elas estão colaborando muito, estão combatendo com coragem, estão até eliminando oponentes, né? Conseguiram até, vamos dizer assim, o respeito, a admiração de alguns guerreiros do Universo 7, né? Até o Goku pensa em enfrentá-las quando elas estiverem mais fortes, tanto que desde o começo, para mim, o Goku não foi com a força total para cima delas, mas foi divertido ver um Saiyajin homem e uma Saiyajin mulher lutando mesmo, assim, lutando na real. Também do Torneio do Poder, há muitos episódios atrás, eu queria comentar com vocês, né, sobre algo que a Heris, né, a Hakai Shin do Universo 2, falou em um episódio anterior, aí, bem no comecinho do torneio. Teve uma hora que o robô doido lá, com o espírito da Beyblade no corpo, né, rodando, atacou a Briane e as meninas. Daí a Hakai Shin do Universo 2 ficou indignada, né? Ela ficou brava, falou que era falta de educação, não esperar elas se transformarem. E assim, pra muita gente passou meio despercebida essa parte, né? Ficou meio... não teve nada demais. Mas eu lembrei que eu já ouvi falar, não sei se é verdade, né? Até gostaria de discutir com quem entende melhor de cultura japonesa, né? Tem toda a liberdade aí de comentar aí embaixo. Que eu já ouvi falar de lendas antigas, de coisas antigas do Japão feudal, em que os guerreiros samurais, né? Antes de lutarem, cada um falava com muito orgulho do seu nome, da sua origem, da terra de origem, né? E nenhuma outra pessoa poderia atacar esse cara enquanto ele estava se apresentando, porque seria muita desonra. Eu já pratiquei taekwondo por muitos anos. E assim, quando a gente se cumprimenta, né, se abaixa antes de lutar, a gente também não pode atacar um ao outro. Então eu imagino que isso tenha ido para a cultura do entretenimento. Então quando os Power Rangers se transformam, Digimon, Sailor Moon, por exemplo, né, muita gente já se questionou por que eles não sofriam ataques durante a transformação. Muita gente imaginava porque a transformação era muito rápida, né, ou algo assim. Mas eu imagino que seja realmente essa cultura da honra, né? Essa cultura de não atacar a pessoa enquanto ela se transforma ou enquanto ela fala dos poderes dela, né? E eu acho que essa atitude aí da desonra, né? De atacar uma pessoa
pessoa enquanto ela se transforma. Eu ouvi falar que o Android 17 vai atacar as meninas enquanto elas se transformam lá no torneio. E ele vai ser bastante criticado, né? Então, se você não entender o porquê ele está sendo criticado, mesmo num torneio que vale a sobrevivência do universo, tenta lembrar do que eu falei, talvez faça sentido. Valeu mesmo. Quem viu o vídeo até aqui, valeu. Não se esquece de se inscrever, deixar o like. Deixa like, deixa bastante comentário. Foi um vídeo mais para bater um papo mesmo sobre essas meninas, né? Inclusive a participação feminina aí no Torneio do Poder tá bacana, tá da hora. E eu espero poder trazer mais discussões, poder trocar mais ideias com vocês, né? As aulas já voltaram. Então, quem assistiu o vídeo até aqui, quem viu até aqui, comenta aí embaixo, saudades, férias. Então, valeu, até a próxima, fui!